Mais uma rodada do Campeonato Alagoano foi aberta e olha, ontem Asa e Penedense ficaram no empate de 1-1. Vamos ver. Num rebote do goleiro, Paulinho fez 1-0 Asa. Só que na jogada seguinte, o Samuel me apronta isso aí que você tá vendo agora. Não teve jeito, né? Tomou vermelho direto. O Penedense aproveitou a vantagem para ir atrás do empate e conseguiu nesse chute de Cailan. 1-1 placar final. O Penedense segue sem perder. O Asa segue sem ganhar. Penedense muito bem até agora e o Asa devendo, ainda não venceu no campeonato. E nesse jogo entre Asa e Penedense tivemos confusão fora de campo. Um ônibus do Penedense foi depredado por torcedores após o jogo. A suspeita é de que o ato de vandalismo tenha sido praticado por torcedores do Asa. Um homem foi detido e até o momento não há registro de feridos. O suposto autor que foi detido assinou um termo circunstanciado de ocorrência por danos. Em nota, o Penedense repudiou o ato de vandalismo e relatou que os torcedores do Alvirrubro estavam se deslocando de forma pacífica. A diretoria do Asa também enviou nota de repúdio diante da situação. Olha, importante a gente falar sobre esses casos aqui, porque mais uma vez acontece situação assim lá em Arapiraca, infelizmente. E por causa desse episódio, o Ministério Público pode suspender a torcida organizada do Asa dos estádios. O Alan Garcia está ao vivo para falar sobre esta e outras possibilidades de punição. Não é isso, Alan? É sim, Protásio, o Ministério Público entra mais uma vez em uma situação como essa, já tivemos, infelizmente, no passado, e agora se repete mais uma vez. O Ministério Público convocou para uma reunião emergencial que deve acontecer amanhã, representantes da Polícia Militar e da direção do Asa e do estádio de Arapiraca, o Coaraci da Mata Fonseca. O Ministério Público também solicitou que seja proibida a entrada do suspeito, que já foi preso dessas agressões, dessa violência, nos estádios daqui de Alagoas. E analisa duas situações: a proibição da entrada de torcedores do Asa em estádios aqui de Alagoas e também uma possível punição ao time de Arapiraca. Então, vamos aguardar o que é que vai ser discutido nessa reunião de amanhã e se o Ministério Público vai realmente punir o time de Arapiraca, que é o Asa, e também proibir de uma maneira geral torcedores de entrarem nos estádios aqui em Alagoas. O Ministério Público também terminou avisando o seguinte, que pode tomar outras medidas mais fortes do que essas que eu divulguei agora para vocês. Protásio. Obrigado, Alan, pelas atualizações desse caso. Eu falei, é uma situação que vem se repetindo e o Ministério Público está em cima. Então vamos aguardar essa reunião de amanhã com as definições. Mas já fica o recado para você que vai bagunçar e que está prejudicando inclusive o seu próprio clube, viu? A violência vai ser combatida, isso de qualquer forma, pelo Ministério Público, pelas forças de segurança. Vamos aguardar as decisões. Ainda falando de futebol, da rodada do Campeonato Alagoano, o CRB venceu o CSE de goleada, com placar de 5-1. Confira os gols com Paulo Vitor Malta. Logo aos 4 minutos, Anselmo Ramon fez o pivô e Rafinha mandou uma bomba. Que golaço, hein? 1-0 Galo. Minutos depois, Rafinha virou garçom para David fazer o segundo. Miranda só desviou o chute de Ronald, 3-0. Isso só no primeiro tempo. Estava tão fácil que no segundo tempo Anselmo Ramon se deu ao luxo de perder um pênalti. Nem fez falta, porque David aproveitou o rebote do goleiro para fazer o quarto. Giovânio ganhou da defesa do CRB e fez o gol de honra do tricolorido. Mas, logo depois, Anselmo Ramon se redimiu e definiu o placar. 5-1 Galo. Eu falei Paulo Vitor Malta, mas foi com o Leandro Santiago que mostrou pra gente como é que foi a goleada do CRB. E depois desse jogo veio a confirmação, o técnico Fernando Tonê deixou o comando do tricolorido, a diretoria ainda não anunciou o substituto, o CSE volta a campo na quarta-feira, quando estreia na Copa Alagoas, enfrentando o CRB que vai jogar com o time das categorias de base por essa a competição.
Ainda falando da rodada, a terceira do Alagoano, no sábado o CSA venceu o Muricy por 2-0 no estádio Rei Pelé e continua invicto. Veja só na reportagem de Thalita Sabrina. Invicto sem ser vazado e líder do campeonato. Foi assim que os jogadores chegaram para a partida. Mas mesmo com toda a expectativa do torcedor, a presença no estádio não foi tão grande. E os que vieram não gostaram nada do que viram no primeiro tempo. O time azulino até tentava chegar, mas não conseguia. O Muricy, por sua vez, apresentava uma postura um pouco diferente dos jogos anteriores. Os 45 primeiros minutos podem ser definidos assim. O Chabala finalizou aos 5 minutos e o CSA ameaçou com 2 chutes de Brian, mas tudo sem sucesso. Os jogadores do CSA voltaram do vestiário fazendo questão de deixar o primeiro tempo no passado e recuperar a confiança do seu torcedor. O atacante Thiago Marques foi o nome desse segundo tempo que fez com que o time mantivesse a sua liderança no campeonato alagoano. A invencibilidade continua. Mas o que de fato fez diferença na segunda etapa foram as mudanças do técnico Igor Magalhães. Agora, voltando ao craque do jogo, o atacante azulino marcou aos 2 minutos, aproveitando um rebote. E aos 16, ampliou. Brian, e bola dele para o Álvaro, hein? Em condição, Álvaro vai marcar, Gustavo soltou, olha o Thiago, rebote, gol! O azulão ainda criou mais oportunidades. Enquanto isso, o Muricy, sem força, tentou com jogadas individuais, mas não ofereceu perigo. Fim de jogo, 2-0 para o CSA. Esse jogo você acompanhou aqui com a gente na TV Pajuçara no último sábado, com transmissão da partida com o amigão da galera César Pita, Paulo Vitor Malta. E a gente vai mostrar agora para você como é que fica a tabela do Campeonato Alagoano. O CSA segue com 9 pontos, agora 3 vitórias em 3 jogos. O CRB assumiu a segunda posição, está ali com 7 pontos, mesma pontuação do Penedense, que também tem 7. E o Coruripe é o quarto com 5 pontos. Esse é o G4. O Asa não venceu nenhuma ainda, tem 3 pontos, o Muricy está ali na 6ª posição com apenas 1 ponto e o CSE é o 7º sem nenhum ponto. Lembrando sempre que aqui o CSE não vai ser rebaixado se terminar na última posição, qualquer um desses aqui, porque o Igaci desistiu da competição, então ele já está rebaixado. Aqui a briga é para ver quem vai ficar aqui nas 4 primeiras posições. E você vai ficar acompanhando tudo aqui com a gente na TV Pajuçara e sempre aos sábados com transmissão às 3h30 da tarde e com a Arena PFC mais cedo a partir do meio-dia.